No episódio desse mês tem uma convidada super especial, Ana Santos, artista, professora, mãe, mulher, várias outras coisas. Eu conheci a Aninha através da mentoria, ela é minha mentorada, e quando eu escolhi trazer esse tema, que é o tempo, foi exatamente na semana que eu recebi um poema dela, que eu li um poema dela que falava exatamente sobre isso. E eu falei, nossa, precisa ser a Aninha para a gente conversar um pouco mais sobre tempo e sobre outras coisas, né? Porque, na verdade, não é sobre tempo, é sobre tudo, né? O tempo tá em tudo. Então, queria te agradecer por você estar aqui hoje, por você ter aceitado esse convite, pela nossa conexão aí, né, que tá se firmando já faz alguns meses. E queria que você falasse um pouco sobre quem você é, sobre o que você faz, sobre como que você chega aqui, Ana Santos, artista. Obrigada. Obrigada pelo convite. É muito gostoso estar com você sempre. É gostoso te ouvir e é gostoso estar com você. Então é muito importante para mim estar aqui. É muito gostoso estar aqui. Faz todo sentido na nossa mentoria, inclusive, né? Ana Santos, ela é uma construção que é nossa, inclusive. Essa artista, ela nasceu aqui junto com essa mentoria. Talvez ela já existisse, mas ela nunca tivesse se expressado, né? Então, a Ana Santos é um pouquinho de tudo que eu sou até aqui. O meu desenvolvimento como artista começou há pouco tempo, apesar do meu repertório ser muito antigo, né? E essa arte que eu desenvolvo, ela está muito ligada a tudo que eu tenho conexão, que é vim de uma família de fazedores. Então eu acho que nós somos fazedores, né? A gente faz tudo com as mãos. Vem de uma família de marceneiros, costureiras, pintores e todo mundo que sempre mexeu muito com isso. E a construção desse Ana Santos, ela veio justamente da dificuldade que eles sempre tiveram de se orgulhar desse lugar de fazedor. Então, eu acho que é nesse lugar que eu me encontro, né? Tanto quanto artista, como professora, como facilitadora de eventos, são todos ligados a esses saberes e fazeres artesanais, mas sempre voltados para esse lugar de valorização e da gente se sentir orgulhoso de estar nesse lugar, né? E o que me faz refletir muito de por que nós não somos orgulhosos. Então, esse é meu objeto de pesquisa. Lindo, lindo. Te escutando me vem um poder do tempo, né, nesse lugar, que é quando você escolhe se tornar artista e fazer disso a sua profissão e buscar a sua valorização nesse lugar, a gente está falando de uma honra à sua ancestralidade, né? De um respeito a todo esse tempo que foi vivido antes de você, que talvez não tivesse tanto espaço interno e externo para encontrar esse orgulho, né? E essa valorização naquilo que é feito. Mas me vem muito forte isso sobre como a relação com o tempo está conectada com o seu lugar de se descobrir, de se firmar, de sustentar essa artista que pede por expressão e por vida cada dia mais. Faz sentido isso? Completamente. Para mim faz muito sentido e o tempo, eu sempre fui muito ansiosa, né? E esse lugar que eu me encontro agora é um lugar que eu tô com 39 anos e eu agora é que tô me colocando nesse lugar de artista, né? Então, olha quanto tempo se passou para que isso fosse construído, sendo que eu já nasci com isso, né? Sendo que eu convivi com isso desde o nascimento, na verdade. Então, eu precisei desse tempo também. Então, o tempo para mim, ele é ligado a várias questões mesmo. Ele é o tempo para mim, ele é meio mistério, assim, né? Quando eu acho dificílimo a gente dar um significado pro tempo. Eu acho que ele tem muitos. E às vezes, e ele é uma coisa meio mística também, né? Então, o tempo das coisas,
o tempo que passou, o futuro. Eu acho que, né, a colocação tudo está aqui ao mesmo tempo. É um tema que me fascina nesse lugar. E hoje, essa ansiedade vem diminuindo à medida que eu venho encontrando de fato o meu conforto no mundo. Então, o tempo hoje para mim é mais confortável, né? Essa é uma busca que vem ali, é uma busca minha, é uma coisa que eu venho consolidando aí, com o tempo. Com Com a ele. sabedoria do tempo. E é engraçado te escutar falando isso, porque eu acho que eu falei muito no primeiro episódio sobre a luta que a gente tem com nós mesmas e com o tempo, né? Sobre como muitas vezes o tempo passa a ser nosso inimigo, ao invés da gente entender que ele pode ser nosso amigo, né? De que ele é parte importante do processo, porque o que você me traz aqui, o que a gente vive também juntas na mentoria, e é uma busca que eu tenho comigo mesma, é de entender cada vez mais que as coisas não são desconstruídas e construídas em um estalar de dedos, né? Que o tempo ele é nosso amigo nesse processo de digestão, de elaboração da nossa história e de tudo o que vem chegando pra gente. E quando eu te escolhi para vir aqui também, me veio muito forte o tema da maternidade. Porque quando a gente fala sobre tempo, eu acho que a maternidade é uma grande medicina, né? Primeiro tem a fecundação, depois tem 9 meses que, né, a criança fica ali no seu ventre, e aí depois tem o processo do parto, depois tem o processo dessa criança estar inserida em um mundo externo agora com outras pessoas, e tem o tempo agindo nisso tudo também, né? E aí eu queria que você trouxesse para cá, dentro daquilo que é confortável, né? Sempre falo no começo dos episódios sobre acordos. Então, se qualquer pergunta, qualquer questão para você não for confortável aqui de responder, ou você não souber, a gente tem espaço para o não sei, tem espaço para eu não quero também. Somos adultas, damos conta disso, e se não dermos conta disso, a gente vai entender depois porque a gente não dá, né? Mas temos esse espaço seguro para que a gente também manifeste os nossos não de forma mais autêntica. Mas como que foi o processo da maternidade na sua vida, como que isso se relaciona com o tempo, e depois quero saber a sua relação com o trabalho e da maternidade também. Então vamos com calma. Vamos. Olha, a maternidade, ela... Porque é isso. As coisas vão acontecendo com o tempo e existem eventos que mudam muita coisa em pouco tempo, né? Então, a maternidade... Muda tudo, né? Muda tudo. No caso da maternidade, muda absolutamente tudo, mesmo. E é muito interessante pensar, para mim, como que os 9 meses de gravidez, por exemplo, não me causaram qualquer ansiedade, que qualquer outro projeto que durasse 9 meses para ser gestado me causaria uma ansiedade tremenda. E aí, muito pelo contrário, a maternidade, a gravidez para mim, não só não me causou ansiedade, como eu poderia ter ficado mais tempo na minha barriga. Eu tava preocupada era de ter aquele ser humano para eu manter vivo, né? Então, mudou muita coisa em pouco tempo. E aí, depois que ela nasceu, o tempo parou para mim. Então eu acho que essa coisa do tempo, ela vem de fato, a minha reflexão com o tempo, que foi o poema que te chamou a atenção, tudo isso começou com a maternidade, né? O meu estilo de vida era 100% diferente antes de eu ser mãe, eu morava sozinha antes, eu trabalhava muito por morar sozinha, né, gente? Hoje a geração é outra dos meus pais, né? A gente é aquela coisa, a gente é da geração que a gente criança achava que com 30 anos você já ia ter casa própria, carro, ia estar casado com 30, e nada disso aconteceu. Então, para eu me manter, eu sempre trabalhei muito. E aí a maternidade, quando chegou aquele bebê, eu falei, poxa, peraí, eu preciso de tempo para cuidar desse bebê. A coisa não pode ser tão atribulada como sempre foi. Eu quero estar perto do meu bebê. Eu quero ter esse tempo, eu quero ter esse bebê, eu quero ter tempo com ela. E eu sentia que o tempo estava completamente parado. Eu que sou muito agitada, muito ansiosa, nunca consegui meditar.
mas sempre fui das iogas, né, tal, mas não consegui ficar sentada durante 2 minutos, eu achava aquilo uma frustração terrível. E a Mamu mamava 2 horas, eu ficava 2 horas com ela sentada no colo, fazendo absolutamente nada, quer dizer, do ponto de vista produtivo, mas era o meu corpo que fazia aquilo tudo sozinho, né? Então, assim, eu tava segurando ela, ela tava se alimentando, meu corpo tava produzindo o alimento dela, olha o tanto de coisa que tava sendo feita, mas a sensação que eu tinha era de que o tempo tinha parado ali. Então, isso veio para mim de uma maneira tão forte que foi, inclusive, o que me trouxe na mentoria, né? Mudou tanto a minha vida que depois que ela já criou ela não tem autonomia, ela ainda é pequena, mas que eu já tive tempos separados com ela, depois que ela foi para a escola e a escolinha dela é integral, eu queria colocar tudo o que eu 1 milhão de coisas e talvez coisas que eu tivesse deixado de fazer naquele tempo que ela tivesse ali na escola, porque eu queria ter o tempo com ela depois. E isso quase me enlouqueceu. Então foram momentos assim muito intensos, ligados a esse tempo. E aí foi o que me trouxe até aqui, que foi justamente a rotina. Eu não estava entendendo como é que eu ia organizar minha rotina de maneira sustentável, né, a longo prazo, porque eu estava sempre atribulada, né? Então eu encaixei dentro de um tempo pequeno um monte de tarefa que de fato não dava conta de fazer, né? Então a maternidade me veio nesse lugar assim arrebatador de pensar sobre todos esses assuntos, sobre todos esses aspectos. Eu acho que a minha busca por qualidade veio da maternidade, a busca pela organização do meu tempo, de como é que eu preencho os espaços da minha vida. Para minha satisfação também me veio com a maternidade. E o mais louco para mim é que o meu olhar para mim mesma me veio quando eu comecei a ter o olhar que eu tenho por uma outra pessoa, que é aquela criança que é minha filha. Então, a maternidade para mim, ela veio num lugar de fato arrebatador. Muito único mesmo. E a maternidade também trouxe uma outra questão que é muito legal, assim, que eu comecei a me comparar menos. Eu comecei a olhar tanto para as minhas necessidades e para as dela junto, porque ela ainda depende de mim. O tempo vai passando, eu consigo me colocar até mais, mas o pouquinho que eu comecei a olhar para mim de fato, para o meu querer, para o meu fazer, para a minha satisfação, foi depois dela. Então, olha como é louco, né? Depois que eu comecei a ter um outro ser humano para cuidar, dividir o tempo de cuidado, foi quando eu comecei a olhar para o meu próprio. Então foi quando começou o seu processo de autoconhecimento consciente. Exato, foi. O meu processo de autoconhecimento consciente veio desse lugar. Olha que forte, né? Muito forte. É. Porque eu acredito muito no que um filho, ele traz uma nova realidade, não só realidade real, né, de é isso, a maternidade muda tudo, mas novas percepções para os pais e cuidadores da vida, né? Só que para a gente colher isso, a gente precisa estar atento, né? Nem todo mundo está atento, nem todo mundo está disponível, disposto a fazer desse nascimento um renascimento de si, que é por si só, né? Mas existe um ato consciente ali de observação, de questionamento interno de si mesmo, do que eu quero passar para essa criança, o que eu recebi, né? Vem uma cura muito profunda com pai e mãe também, né? Então, isso me chama muita atenção na sua história. E durante esse processo da maternidade, como que foi a sua relação com o trabalho na maternidade? Eu não consegui conciliar o início da maternidade. Foi muito difícil para mim. Então, o meu trabalho ficou bem abandonado nesse lugar de... Mas foi um abandono que é isso, né? Eu sempre pensei no trabalho como algo essencial e primordial. O trabalho sempre esteve em primeiro lugar, né? Pela construção mesmo, porque a gente tem que ter liberdade financeira, porque você tem que, né? Da minha família mesmo, né? Eu tinha que trabalhar muito porque a profissão que eu escolhi, primeiro fiz direito, né? Assim,
Tem absolutamente nada a ver com a profissão, foi muito legal estudar, não foi um problema. Eu tenho, às vezes, até um pouco pavor, não é? Posso nem falar, não. Assusta um pouco. Assusta um pouco, né? Depois fui fazer faculdade de moda, né? Então eu trabalhei como estilista ali. E aí agora estou nesse lugar da arte, mas esse caminho para a arte ele também foi muito longo, porque eu sempre achei que aquilo não fosse me sustentar. Então tem essa coisa, a gente, né? E olha o tanto de coisa que a gente viola na gente por causa desse pensamento. É muito triste, né? Então, de fato, é inconsciente, porque você só vai fazendo. É uma busca meio cega, né? O objetivo, a sua meta, ela não está conectada com absolutamente nada que seja compatível com você, às vezes. Então, Sim. a Muito na incompatibilidade, idealização, né? ela te gera essa frustração, porque eu quero ter estabilidade financeira, mas eu faço um negócio que eu detesto, eu vou ter mais dificuldade, eu vou ter preguiça de levantar de manhã. A que custo, né? Saúde E aí você se mental, culpa, tudo. né? Você fala, não, preguiça, gente, pra esse lugar, meu Deus, que terror. Mas aí você fala, a culpa é minha, né? Eu que tô com preguiça, não é? Você é inconsciente, você não entende a incompatibilidade. Porque também eu não tive referência do que podia ser um bom trabalho. É isso, eu não tive pessoas como referência que gostassem do trabalho. Então, para mim, a referência do trabalho sempre foi uma coisa sacrificante e terrível. Uma obrigação, Uma peso. coisa horrorosa, Quando eu fui mãe, que aí eu entrei num lugar de um pouco mais de conforto, né? A coisa parece que eu me desconectei daquele negócio do trabalho. Eu dei um reset. E foi isso, eu fui deixando de fazer aquilo ali porque eu tava confortável sendo mãe. Eu tava gostando tanto daquilo ali que a culpa que eu sentia por não estar trabalhando, ela desapareceu. Foi uma coisa meio doida, assim. Eu falei, eu não tinha esse pensamento. Porque agora eu tô aqui e eu vou ficar aqui 2 horas amamentando. Não achava, nunca passava isso, nem passava pela minha cabeça. Então é muito doido, foi uma coisa... aconteceu, foi inconsciente, eu acho que eu penso nisso mais hoje, mas na época eu nem pensava. Eu só vivi. E é uma coisa que me chama atenção isso, porque acho que você teve a oportunidade de ir na maternidade diante dos acordos no seu relacionamento, você não precisar, é muito difícil falar esse termo, né? Não precisar trabalhar, não é não precisar trabalhar porque a maternidade é um puta de um trabalho, né? Mas de não ter a necessidade de ter essa renda fora também, Exatamente. né? Então teve um acordo em que você não trouxe a renda veio só do seu marido, né? E a partir disso você pôde navegar nesse lugar da maternidade. Eu acho isso uma coisa importante de pensar, né? Porque não, foi um privilégio. Não. E porque como eu acho que a gente vive num país que é muito triste essa realidade, né? E acho que é uma busca aí a longo prazo, médio, curto, não acredito, mas de valorizar esse feminino também nesse lugar da maternidade, né? Porque eu vejo que também essa questão do patriarcado mina muito essas atividades, às vezes, diárias, domésticas, da maternidade, né? Então, muitas vezes a gente não passa a reconhecer isso como um trabalho, porque não tem a remuneração, mas é um trabalho físico, mental, de todas as formas possíveis, né? O seu corpo trabalhando para sustentar e alimentar aquela criança, você tendo privação de sono, então tendo limitações ali, né, quanto a capacidade mental, emocional de digerir tudo que está acontecendo. Então, acho importante falar sobre isso, né, porque você não trabalhou externamente, mas internamente você começou a fazer tudo, né, e como esse trabalho interno, muitas vezes ele também não é valorizado, né, ele não e não é visto nem como algo a se pensar em ser, né, e como assim você quer ficar em casa, louca, né? Cadê você sendo dona de si, né? Como se para ser dona de nós mesmos a gente precisasse de algo externo. Obviamente que a renda ela entra nesse lugar de trabalhar muito. Muitas mulheres, né, têm algumas relações tóxicas e a dificuldade de sair dessa relação é por conta de uma questão financeira. Então, sim, financeiro é importante, mas o quanto desse trabalho interno, doméstico, maternal, de servir a casa, o lar, também não é desvalorizado. É extremamente... E assim, vou te falar que se na época eu tivesse refletindo sobre esses assuntos,
provavelmente eu não teria maternado da forma como eu maternei. Uhum. É porque eu acho que eu estava tão imersa naquele universo, tive essa oportunidade, enfim, né? Foi a minha experiência naquele lugar, que isso não passou pela minha cabeça, porque isso me causaria muita ansiedade. Porque Sim. além de não ser valorizado, porque é isso, como a gente não tem uma estrutura que sustenta o trabalho do cuidado, esse trabalho do cuidado que não é remunerado, Uhum. o retorno das mulheres depois que elas são mães é extremamente complexo. Então, assim, mulheres que trabalham... Eu tinha a minha própria empresa nessa época. E aí eu fechei a empresa. Uma empresa de lingerie? Era, de lingerie, né? Que eu vim da moda ali, então eu tinha uma empresa de lingerie. E agora tem mulheres que né, trabalham com CLT, que elas precisam às vezes voltar antes e voltar rápido. E elas não conseguem se desconectar com essa coisa do trabalho, porque às vezes a própria licença maternidade já faz com que elas percam muito na corrida do trabalho delas. Uhum. Então, muitas mulheres ainda são mandadas embora logo depois de voltar de licença maternidade, porque não pode mandar embora antes, né? Então não existe uma estrutura, na verdade, que sustente a mulher hoje em dia no lugar que a gente tem, que é fisiológico de parir, inclusive. Uhum. O parir é uma coisa, mas a gente cria um ser humano dentro do corpo da gente. O ser humano sai, esse ser humano precisa de cuidado até ele conseguir ser independente, o ser humano é o que mais demora, né, do reino animal, para ser independente. E aí o que você faz é acumular, né? Então, se é diferente do que eu tive ali naquele momento, mas naquele momento eu também perdi, né? Hoje eu tô num momento de recomeçar. Esse momento é um momento importante para mim, é um momento que eu tô me sentindo mais confortável agora. Porque eu já bati cabeça demais antes de chegar até aqui. A gente não se conheceu à toa. Graças a Deus. Né? Eu cheguei aqui porque é isso. Então, você perde muito nessa corrida, dessa competição que é feita nesse lugar. E é uma competição extremamente injusta. Porque como é que você compete com um homem que nunca vai parir? Ele nunca vai parir. Que nunca menstruou, né? Nunca, justamente, ele nunca teve, né? Como é que você vai competir com esse sujeito? Sim. Então, é uma competição completamente desonesta, né? A mulher já ganha menos, ela... Não existe Uma isso. competição desonesta que valoriza esses aspectos sutis, né? Invisíveis, de intuição, dessa conexão mais profunda com a vida até, Com a né? vida. Então é muito complicado isso mesmo. É difícil para muita gente, é difícil para mim também, né? Então, hoje eu tô me sentindo mais confortável, seu trabalho é belíssimo, mas assim, a gente tem muitas questões sobre isso, né? Eu já tive um burnout sem trabalhar fora. Quer dizer, Olha. isso é muito louco, né? Nessa época que eu tava, quando o puerpério, você tá ali com esse bebê, eu vivi isso muito intensamente. Eu amamentei ela até 3 anos e meio, contra todas as... Não é contra a medicina e a ciência, é contra o popular que é feito pra... Não acredito que esse menino desse tamanho tá mamando até hoje, né? Não é uma recomendação médica para a amamentação. Eu tive que estudar para entender que o desmame natural, ou seja, que a criança sem você interferir em absolutamente nada, ele pode acontecer até os 7 anos de idade. Você já ouviu falar nisso? Você já pensou ter um menino de 7 anos mamando? E às vezes não é o peito, né? Às vezes pode ser um espeto, uma mamadeira que use só para dormir, porque o desmame também, a palavra desmame de remédio, quando você vai desmamar um remédio, você não faz isso aos poucos para o seu organismo não ter um impacto. O desmame do peito é a mesma coisa. A introdução alimentar ela vem ali junto com a amamentação. No primeiro ano, a amamentação ainda é o principal alimento. O principal alimento é a comida depois da criança ter 2 anos. E é complicadíssimo amamentar até 2 anos hoje. Então, todas essas coisas são criações do nosso sistema. E o nosso sistema, ele não privilegia a mulher. O trabalho do cuidado, as próprias crianças. Eu acho que essa conversa sobre pessoas, né, cada uma com a sua individualidade, mas fazendo parte do todo,
é uma coisa que a gente ainda é muito arraigado. Uhum. A gente como sociedade, assim, a gente ainda tem muito que aprender sobre isso, né? E acho que é o maior desafio, né? Porque a gente só vive tantos desafios assim internos com a gente mesmo, porque a gente se vê a todo tempo desconectado, né? Desconectado do outro que tá chegando até mim, desconectado das minhas próprias emoções, desconectado do que eu desejo na minha vida, então, desconectado da natureza, né? Então, crise climática, não vejo, nunca vi, né? Não tá acontecendo, então, a gente não se reconhece parte de um todo, né? Não. E falando dessa parte de um todo, como é para você criar e educar uma criança? É muito complexo. Sabe que agora eu tava até falando sobre isso com meu marido, a gente pensando sobre escola, ela vai ter que mudar de escola, né? Ela vai se formar Olha, com 5 anos. olha. E a gente pensando sobre escolas, sobre essas questões de valorização do ser humano, porque eu acho complicada a maneira como hoje a gente tem o sistema até de ensino, né? Como ele foi consolidado, né? Não é uma briga, mas é uma reflexão minha. Sistema de notas, de classificação, não só de notas, mas de classificação. Você colocar primeiro, segundo, terceiro lugar, premiar essa classificação. Eu acho que essa competição que a gente tem hoje, ela contribui muito para esse individualismo, para essa desconexão com o todo. Porque se você, para sobreviver, você tem que competir, significa que você tem que combater o outro. E significa que a potência tem que ser igual de todo mundo. E ela é sozinha, ela não é em conjunto. Sim. Você não tem um grupo que foi bom, não existe um grupo, o sucesso ele é medido pela nota. E para mim, não tem uma solução para isso. Teria, se você analisa, se a criança, ao invés, é um contrato de adesão escola, né? Então a criança recebe a informação. Mas se a criança tiver condições de colocar as informações dela, de se expressar ali dentro, eles vão entender para onde cada criança pode ir, como é que cada criança pode contribuir para o todo. Sim. Então, como é que essa criança traz a potência dela para esse espaço? Dela para o todo. Porque aí, às vezes, naquilo que ela entende como potência dela, ela consegue avaliar, eu posso dar mais, eu posso dar menos. Mas se ela tem muita desconexão com aquilo que é imposto, é muito complicado para ela, para seguir aquele caminho, né? Então, eu acho que para as crianças é muito complicado. A educação, ela vem para mim nesse lugar. No lugar de que a minha filha, ela é um ser humano pronto, né? Que está aqui interagindo. Da interação, tem muita coisa que ela vai aprender com quem veio antes, com essa ancestralidade, né? Muita coisa ela vai aprender disso, mas ela tem muito a doar também. Então, a gente anular a expressão daquele ser humano é o que eu acho que vem nesse lugar, né? De trazer esse insucesso. Então, na escola, o que eu penso, eu conversando lá com meu marido sobre isso, ele falou, a gente, nossa, que escola que a gente põe, vamos pesquisar e tal, porque eu fico preocupada de como ela vai se sentir naquele meio, de como é que aquilo ali vai ser para ela. E aí ele me falou um negócio que eu até achei muito legal, que ele falou assim, mas ela é sua filha, né? Ela conversa com você, né? Aqui ela tem o direito de falar se ela gostar ou não das dificuldades que ela vai ter. E isso vai fazer com que ela também possa escolher. Eu falei, de fato. Então, de fato, não é tanto problema. Ela vai aprender sobre material didático, né? Mas essa voz, ela sempre vai ter em algum lugar. E é no lugar que a escola é um complemento, porque eu acho que a casa é uma educação também, né? Então a gente tá ali também formando, né? No sentido de formação. E para formar precisa estar seguro, né? Isso que você tem entrega para Malu, um lugar seguro para que ela se expresse, para que ela seja escutada, né? Exatamente, porque eu acho que é importante demais. Então eu tenho muita dificuldade com esses contratos de adesão. Eu acho que é essa a minha maior dificuldade. Porque quando a gente adere àqueles contratos que são impostos, a gente não tem
como se expressar. A gente não tem como depois falar, já que eu assinei, eu tenho que concordar com tudo. Então isso tira o poder de reflexão, de expressão da pessoa, né? Então acho complexo, assim, essa coisa da educação, né? Mas isso, eu tento dar voz. E você busca também uma educação mais consciente também em relação à criança, né? Que é um desafio. Como que é isso para você no seu meio? Você recebe críticas por tentar educar a Malu de uma forma mais livre, né? Eu vejo que ela tem muita liberdade de existir com vocês. Como que é isso para você? Eu recebo muitas críticas. Mas eu acho que a gente recebe críticas em todos os lugares mesmo, né? Mas eu recebo muito mais crítica. Eu recebo muitas críticas justamente pelas escolhas dela, né? Dentro de um lugar hoje de feminino masculino. Isso é uma coisa que eu recebo muitas críticas, né? Porque a minha filha, observando ela não tem muita vocação pro cuidado, como eu tenho. Ela é diferente de mim. Então, na verdade, nesse lugar, eu me sinto muito aprendiz dela. E a gente tem essa coisa muito arraigada, mas eu dei sorte, né? Na nossa família, ela tem não só a gente, né? Os avós, né? Ela tem uma avó que outro dia estava num podcast também. Ela é cientista social lá da PUC, né? Ela é orientadora de mestrado e tudo. E ela estava falando que foi comprar um presente pra neta. E que aí ela chegou na loja e falou: eu vim aqui comprar um presente pra minha neta. E aí a atendente falou pra ela: é menina ou menino? E aí ela falou: é menina, né? E aí ela entrou no corredor das meninas, todos os brinquedos voltados pro trabalho do cuidado. É de passar roupa, é cozinha, é bebê, é um bebê, né? Pra você cuidar. E o dos meninos são carros, aviões. Então você vê que já é um contrato de adesão. Não é culpa da atendente de ter levado ela para esse corredor, mas coincidentemente a minha filha não tem qualquer ligação com esse universo que é imposto pra gente como feminino, né? Sim. Então, olha que coisa, além da gente, às vezes a gente até tem conexão com esse universo. No meu caso eu tenho uma super, mas pra mim uma super dificuldade, porque o meu universo de cuidado não me traz renda. Então, se eu fosse fazer só isso, eu não teria do que viver no sistema que a gente tem hoje. Sim. Né? Ela que não tem ligação com isso, é difícil que se eu não tivesse observado isso nela, eu ia sempre colocar nela impor um universo feminino que não é compatível com ela. Então, quando eu levo ela, quando eu vou comprar um presente para ela, eu levo ela, eu falo: filha, escolhe. E aí a gente ainda tem os acordos dos preços. Ah, não, isso é maravilhoso realmente, mas eles levam, mas não vai poder comprar. Então você vai ser obrigado a escolher desse universo seu, mas não é barato. A gente tem chance de conversar sobre isso. A primeira boneca que eu dei pra ela foi porque pra tentar ali colocar uma rotininha do sono, que fui eu que comprei. Ela nunca escolheu, então eu levei a boneca. Ela já tinha outros brinquedos, tinha carrinho, já tinha outras coisas, e aí eu levei uma boneca. Quando eu cheguei com a boneca, ela: ai, mamãe, que lindo, como que brinca? Ela nunca me fez essa pergunta com relação aos carros, porque independente dela saber ou não, ela tem interesse de ela mesma ir lá saber fazer. Ela descobria a forma de brincar. Então, a gente só enxerga isso observando. A gente não tem como, justamente por nesse ponto, a gente não ter conexão. Eu tenho muita vocação para o trabalho do cuidado e ela não tem. Se eu não tivesse dado espaço para ela, eu não sei como seria a nossa relação hoje. Talvez fosse muito difícil, né? Então, de fato, eu recebo críticas, né? A Malu é a criança que a festa é do Homem-Aranha, né? É verdade que a Malu não gosta de nada de menina? Não, não é assim, gente. Não é que ela não gosta de nada de menina, porque ela tem preferência pelas outras coisas. Ela brinca com um monte de gente. Mas aí, quando coloca isso pra ela, se coloca pra ela dessa forma, ela acaba se desconectando também. Sim. Né? Eu já tive questões dela ter dificuldade de se relacionar com meninas justamente por conta disso, porque as pessoas elas acabam
impondo ou às vezes ridicularizando a criança. Entrando no campo do julgamento. Do julgamento, né? Então é isso, então significa isso. Não, é só ela não gosta. Exatamente. Ela só não quer. E as pessoas, exato, ainda relacionam com milhões de coisas futuras que a gente não tem nem o que fazer, nem como controlar. Então, e que nem faz sentido. Não faz sentido. Nenhum. Né? Então, assim, é complicado. Eu vejo isso como um complicador grande das relações. Sim. Né? E também acho ela uma oportunidade para mim por conta disso que hoje, às vezes, eu dou graças a Deus de eu ter me atinado, de eu ter tido consciência dessa observação, porque isso me leva a ter, vai me levar a ter com outras coisas que vão surgir, porque essa não é a única questão que ela vai ter. Ela vai ter várias outras. Então, quando ela me vier com um assunto, é um treinamento, né? Às vezes eu falo, opa, num roupante, eu falo, ai meu Deus, o que é isso? O que eu vou fazer com essa informação, socorro? Mas, quando eu consigo me acalmar, eu falo, olha, peraí, deixa eu ver mais, deixa eu pesquisar mais antes de eu chegar a uma conclusão. Funcionou ali com o negócio do carrinho dos brinquedos, deixa eu entender mais. Então, é isso, né? A gente, pra mim, né, eu acho que dá voz pra quem não tem. Normalmente, né? Dá voz pra quem geralmente é calado. É calado. Fazer o que o pai quer, a mãe quer. Acho É. muito bonito isso, admiro muito isso em vocês. E dando sequência aí à questão da maternidade, você agora atualmente está num processo de entender mais o seu trabalho. Acho que entender já está entendido, né? Mas agora entender de forma mais prática o seu trabalho nesse retorno pós-maternidade. Como que chegou esse chamado, assim, de preciso retornar para um trabalho, tanto por conta de renda, por conta de um desejo seu de expressar a sua arte, de desvendar novos lugares, né, através do trabalho? Como que esse chamado chegou de preciso sair desse universo da maternidade, sair um pouco, né, sair do processo de dedicação integral para começar a dividir meu tempo por outras coisas que estão sendo importantes para mim agora? Como que foi? Chegou de um jeito muito doído, porque ele veio eu entrei numa coisa da compensação, né? Com esse abandono, de certa forma, do meu trabalho ali naquele momento inicial, para eu não me sentir inútil, talvez, nem sei que palavra vou usar, mas para eu não me sentir inútil mesmo, eu dava muito o meu melhor em todas as coisas que são as domésticas, as de casa, de filho, de marido, e eu esqueci de mim mesmo. Então eu inseri na minha vida um monte de tarefa, um monte de coisa, tinha que estar tudo perfeito demais, porque afinal de contas eu não estava gerando renda naquele momento. Então, foi muito sofrido o que veio antes. Era uma cobrança interna. Era uma cobrança terrível, né? Eu dormia muito pouco, né? Enfim, foi um negócio muito difícil, foi muito doído. Acho que foi uma fase, assim, que foi a fase mais demorada. A gente começando falando de tempo, né? A minha maternidade, o início foi tranquilo. Quando eu comecei a sentir esse que não é um desconforto, quando eu comecei a ficar exausta, essa exaustão daquele trabalho que eu tinha me imposto, num trabalho autoimposto, aí a coisa desandou. Porque aí eu comecei a ficar doente fisicamente, né? Muita coisa aconteceu, assim. Então, a gente veio para Ribeirão Preto, a gente é de BH, a gente veio para Ribeirão em 2021. Em 2022 eu estava num estado de exaustão completa, mas num nível que eu nunca imaginei que eu fosse chegar, né? E aí eu fui em muitos médicos, aí era depressão, era ansiedade, era remédio para isso, remédio para aquilo, junto com outras coisas físicas. Então eu tive que fazer cirurgia. O corpo ele estava tão cansado que os únicos momentos em que eu tinha de descanso eram momentos que eu fazia cirurgias. Então, é uma coisa muito séria, chegou num lugar muito sério, assim. E aí foi muito difícil para mim enxergar isso.
enxergar que eu tinha criado para mim uma prisão autoimposta, que era eu mesmo. Eu não tinha essa consciência. Então, criar essa consciência, dar luz para esse lugar foi muito difícil. Acho que foi a parte mais difícil. Porque você sabe que tem um problema. Poxa, você tá sentindo mal, você tá mal. Mas onde é que tá esse problema? O que ele é exatamente? É muito difícil, às vezes, você enxergar. E isso é um sinalizador, né? Eu sempre falo muito disso aqui, sobre como os desconfortos que a gente vive na vida, eles são sinalizadores de que tem algo que tá fora, né? Às vezes a gente demora, porque a gente aprende a olhar os desafios sempre com um copo transbordando, né? A gente tem uma dificuldade de entrar nesse contato, falando ainda de um cenário de maternidade, em que não é nem só uma dificuldade, é também uma realidade, né? A partir do momento que a criança nasce, você não é mais o centro da sua vida. A criança é o centro da vida do pai e da mãe, depois o movimento vai sendo mudado ali, né? Isso. Você vai precisando voltar a ocupar o centro da sua vida, porque agora aquela criança não depende mais tanto de você todo o tempo, né? E aí o que faz com o tempo que essa criança não depende totalmente, né? Então foi através dos desconfortos que você percebeu que você estava tendo um chamado ali para voltar para o trabalho. Foi. E quando que foi que você entendeu que esse desconforto era isso? Você lembra ou não? Como é? Não lembro exatamente, mas eu lembro que eu voltei a trabalhar, né? Voltei a dar aula depois que a gente veio para Ribeirão, então foi ali nesse período de 2021. Que aí são as oficinas. Não era aula mesmo, eu comecei a dar aula numa agência. Eu dei aula de moda e aí eu tinha carteira assinada e um salário fixo. Então quando eu me mudei para Ribeirão, eu dava aula, meu horário de trabalho era de 9 às 7, né? De 9 da manhã às 7 da noite. Eu fazia almoço, eu não tinha babá, minha filha ainda não ia pra escola. E eu, honestamente, até conversando com você hoje, eu não faço a menor ideia de como é que eu fazia isso. Trabalhando de 9 às 7, ficava com ela em casa, eu fazia almoço para ela no meu intervalo. No meu almoço, eu fazia o almoço. Então, assim, às vezes eu deixava umas coisas meio preparadas, pré-cozidas na noite anterior, mas eu amamentava, ela só dormia comigo, ela tava comigo, ela ainda mamava, né? Eu dava aula online, então era possível estar com ela, mas eu não faço, parece que eu tive um bloqueio de memória, não sei como é que era. E aí, depois disso, eu até saí da empresa, mas aí eu entrei, quando eu saí, eu falei, poxa, agora eu saí dessa empresa, eu não tô mais trabalhando de 9 às 7. E aí, eu que já fazia aquele tanto de coisa, eu comecei a fazer muito mais. Então, eu percebi que o trabalho, enquanto eu tava ali trabalhando de 9 às 7, não era o meu trabalho ideal e tudo mais, mas era uma realização minha. Não era por conta de salário, era por conta da troca. E eu me sentia muito, além de me sentir culpada, muito frustrada. Porque o que aconteceu nessa fase era que tudo tinha desandado para mim. Enquanto eu estava com a minha filha, estava legal, porque eu me sentia bem sucedida naquele lugar. Então, a minha relação com ela foi muito boa nesse início. Então, era de certa forma uma realização, né? Quando eu senti quando eu vi que ela já estava ficando, né, tava ficando mais fácil, que eu gostaria de voltar a trabalhar, que eu voltei a dar aula, eu tive uma frustração grande, porque aí eu entrei num lugar de não estar fazendo nenhuma coisa nem outra. Então tudo eu estava fazendo mal feito. Tudo ficava mais ou menos. Demais. Não estava mais ou menos, não, estava péssimo, estava ruim demais da conta, assim. E aí eu tenho picos de memória, assim, eu lembro de uma aula que eu dei, que ela tava rasgando todos os meus livros, né, eu tava no computador e ela lá rasgando, e rasgando, e eu com fone, com o microfone, e ela mais longe, ela rasgando os meus livros, eu não podia parar de dar aula, e aí aquilo ia gerando uma ansiedade, uma frustração, era tudo junto, gente do céu, que descontrolou, sabe? Ela descontrolou, o que eu faço, não sei.
Então, eu acho que esses descontroles, esse sair muito do, né, você tá muito frustrado, esse desconforto tão abusador, né, porque aí vem tudo, você já tá desconfortável, eu tava desconfortável, ao mesmo tempo eu tava me culpando, você vai retroalimentando aquele sentimento horroroso, e isso qual a chance dessa coisa dar certo, né? Sim, nenhuma. Então, em algum momento a coisa, um caldo entorna, né? Eu acho que a gente também começa a cansar dessa sensação, né? Acho que o cansaço, ele é bom nesse sentido, porque muitas vezes quando a gente cansa de uma situação é quando a gente busca talvez uma solução mais assertiva para aquilo, busca ajuda. De cansamento, né? Podia ser antes, né? Dos limites, podia. Precisava ultrapassar todos os seus limites. Não todos, não precisa ser dois, né? Vamos combinar. É um desafio, né? Entender. Só que nisso a gente tá falando de um período de pandemia. Pandemia. A gente tá falando num período em que tava também. Exatamente. Um período em que já tava tudo desafiador. Você tinha mudado de cidade, você tinha, né? Sozinho em casa. A rede de apoio, a rede de apoio aqui com certeza tava mais comprometida. Porque você tava num processo de construção. Exatamente. Aí tava na pandemia, não podia sair, não podia fazer nada, né? Então, como que gerencia tudo isso? Então, muitas vezes quando a gente tá num cenário muito caótico, a gente não consegue nem enxergar, porque a gente tá tentando fazer o melhor ali com tudo aquilo. A gente só consegue enxergar depois, quando a gente fala, não, calma. Depois dessa cirurgia, eu preciso olhar. Porque, segunda cirurgia, não, porque tá demais. Porque tá demais. Então a gente começa a acessar isso, né? Mas é um desafio grande. E quando que surgiu o Ano em Quadros? O Ano em Quadros surgiu na pandemia. Na pandemia. O Ano em Quadros, ele surgiu pouco tempo depois. O que é o Ano em Quadros? Tô falando aqui como se todo mundo conhecesse, igual eu conheço, né? Oi, né? É famosa, né? Vai ficar. E o Ano em Quadros, eu acho que numa busca, aí vou falar a realidade. Tudo foi muito bom pra mim, mas numa busca de não me sentir à toa, sendo mãe. Nossa, só é mãe mesmo, né? E foi uma época que eu tava tão magra, que eu tava assim, tão cansada, olheiras e tudo mais, e ainda assim, existe essa cobrança social do, você não tá trabalhando? Você não tá sendo só mãe. Só mãe mesmo. Tá sendo só mãe. E o fato é que quando você é mãe, além do trabalho diurno, tem o noturno, né? É bem interessante que a carga, ela duplica, né? Você tem 24 horas do seu dia ocupado, quando você é mãe, e ainda assim existe uma cobrança. E isso é que eu acho que é muito desconexo com a realidade das pessoas. É por isso que tem tantos problemas, tantas, né, frustrações. Mas o Ano em Quadros, falando dele, ele veio desse lugar. Como eu tive, ele veio de um lugar que ao mesmo tempo vinha dessa cobrança, mas esse foi um impulso, só que naquele início de maternidade, eu muito ligada aos trabalhos manuais. Porém, no meu trabalho formal, eu só gerenciava esses processos, eu não colocava a mão na massa. Eu, como estilista, às vezes eu desenhava um produto que vinha com um trabalho manual, mas eu mandava ele para alguém fazer. Então, o fazer mesmo, técnico, de enfiar a mão na massa, eu vinha desconectada dele há anos, porque ele não cabia na minha rotina. E aí, quando eu fui mãe, eu me encantei. Às vezes eu passava minhas madrugadas lá, me encantei com o trabalho do macramê, com essa técnica. Nunca tinha visto, minha família vem do bordado, da costura, mas o macramê já tinha feito, na verdade. Eu tinha até feito peças com ele. Mas eu ainda não tinha tanto contato com ele. E aí, né, no Instagram, no Pinterest, eu ficava ali coletando imagens de coisas de macramê que eu achava lindas. Eu falava, nossa, essa técnica, já fiz uma pulseirinha de macramê, mas nossa, olha que legal, dá pra fazer tanta coisa. E eu fiquei ali nesse momento de pesquisa, que eu considero como um momento de pesquisa. Se eu for colocar ele em palavras. Mas ele foi um momento intuitivo. Não era não foi planejado, não tinha estratégia. Não tinha estratégia, nenhum objetivo nenhum. Mas eu fui criando pastas, né? E aí um dia eu chamei uma menina para me ensinar uns 2 pontos de macramê. Eu fiz a aula inteira com a Malu, até no sling. A Malu tinha uns 2 meses ainda. Mas ainda naquele lugar ali.
E aí um dia me deu a ideia, falei, eu que gostei dessa técnica, vou criar umas molduras. E eu vou fazer uma macramê em umas molduras, também sem qualquer objetivo. Mas aí eu comecei a fazer uma pós-graduação e o motivo da busca pela pós-graduação foi esse, não me senti uma pessoa inútil. Né? Não, a pós foi ótima. Estou estudando. Mas foi pra isso, O que você faz além de ser mãe? Eu faço pós-graduação. Aí, fica mais fácil. Preencheu um lugarzinho ali. Não precisa. Só isso, Aí já tá bom. Já tá demais. Mas aí eu tinha isso, então foi por isso. E na minha pós, eu tive uma matéria lá de redes, de mídias sociais, né? Redes sociais. E a gente tinha ali que fazer uma coisa comercial ou analisar, trabalhar. E eu falei, vou criar um Instagram para esse hobby que eu criei, né? Imagina, profissão, não fazia parte da minha cabeça, não, né? Não tinha ali, minha família era aquela que o fazedor não tem status nenhum, então até para eu colocar aquilo ali como profissão foi difícil, então eu criei ele como um hobby, foi um Instagram de hobby. E aí ali eu comecei a fazer uns macramês e colocar, só que aí eu comecei a receber encomenda nesse Instagram. E fui recebendo encomenda, e as pessoas, por que você não faz de pronta entrega pra vender? Aí eu falei, gente, primeiro que isso aqui não é meu objetivo profissional. Eu lutava tanto com essa coisa, que eu fui criada pra não fazer, que eu falava, não, isso aqui não tem um objetivo profissional. Então eu não faço nada, mas fazia por encomenda, porque também até se conecta mais com o meu fazer, né? Naquele lugar que ele foi criado como um projeto para objetos de decoração. Então, era um fazer manual mais mecânico, que levava, o meu olhar para ele era estético. Uhum. Ele tinha esse lugar estético e de hobby. Uhum. Então, objetos de decoração. Então, eu me conectava. Eu comecei a entender que eu só pegava encomenda, que eu não faria aquilo ali de pronta entrega, porque é o contrário de adesão. O que eu gostava mesmo era de fazer um negócio que a pessoa fala, eu gosto dessa cor, e aí a jovem mística em mim quer colocar uma pedra que combina com o signo, com o negócio ali, então eu tinha essa necessidade. Que também é o processo criativo, né? Que é um processo criativo. Mas eu ainda não tinha esse olhar. Essa noção. Uhum. Não tinha. Tinha esse nome, né? Não tinha. E aí o Ano em Quadros foi crescendo nesse lugar das encomendas, né? Fui recebendo muitas encomendas e eu falei, nossa, que legal. O meu trabalho mesmo eu não comunicando ele como uma coisa profissional, ele tá me gerando essa oportunidade de olhar para ele com esse olhar. Então foi muito bom. Mas aí ele ainda não era um lugar. Como ele não tinha esse lugar do profissional, esse era um lugar que me faltava. Continuava me faltando. Uhum. Né? Eu tô fazendo uma coisa por hobby, eu sou mãe e faço uma coisa por hobby. Cadê a sua geração de renda? O ponto era esse. É um lugar mais sustentado, né? Cadê a geração de renda? E a geração de renda, pra mim, eu tenho muitas críticas ao nosso sistema, assim, né? Mas é uma busca, porque eu também busco por liberdade financeira. Eu acho importante, isso pra mim faz sentido, né? Então eu estava sempre buscando em outro lugar o profissional. E aí é que veio o profissional das aulas. Aí sim, eu fui. E aí eu falei, bom, já que eu tô aqui conseguindo ter um pouco de renda com as minhas encomendas, que são hobby, então deixa eu olhar para esse profissional. E aí eu vim aqui em Ribeirão, comecei a fazer uma pesquisa de lugares que são legais para mim, né? Assim, que eu me identifico. Porque aí eu acho que eu já estava numa busca profissional nesse momento, também não tão consciente, mas uma busca profissional que me satisfizesse como pessoa também. Que fosse de fato conectado com o que eu acredito, com o que eu sei fazer. Aí eu falei, poxa, já que eu já tô batalhando tanto, tô me cobrando
trabalhando tanto, já tá tão difícil, deixa eu então tentar procurar uma coisa que é legal pra mim. E aí foi que eu fui entrar nesse lugar das aulas, né? De dar aulas para pessoas, algumas em situação de vulnerabilidade, outras não, mas ter contato com pessoas, desenvolver isso com essa troca com elas, então veio dali. Então, essa troca foi para mim muito legal e talvez tenha sido um pouco dela que tenha me aberto um pouquinho os olhos para esse lugar do, olha, eu me conecto com isso. E essas encomendas que eu já não estou me conectando tanto com elas, por que eu não me conecto? Porque eu gosto de fazer isso. O que será que disso daqui não está conectado comigo? Uhum. E aí eu entendi aqui com você que esse lugar era a minha expressão, né? Era a minha comunicação, né? Porque eu fazia a coisa ali por encomenda, eu estava produzindo alguma coisa que era feita para alguém. Então eu queria, aquilo não ia para o meu espaço, ia para o espaço de alguém. E eu queria que a pessoa se identificasse com aquela peça que eu estava construindo com as minhas mãos. Então tinha as minhas mãos ali, tinha o meu olhar estético, tinha um pouquinho de mim, mas ele não tinha essa criação conectada comigo mesmo, assim. Não era uma expressão minha, né? Era um fazer meu que expressava uma outra pessoa. E eu percebi que a arte, ela expressa muito o que a gente tem dificuldade de se expressar, às vezes, de outras formas, com palavras, né? Então, todos os benefícios que aquele fazer manual me trazia, ele precisava estar conectado também com a minha expressão. Autêntica, né? Eu tava com muita coisa acumulada. Tô com quase 40, gente. Tô com quase 40. Então, assim, eu tenho muita coisa aqui dentro. Eu não preciso nem trazer coisa nova, na verdade. Com o que tem, eu já consigo produzir. Uns bons anos. Muito tempo. Tem repertório aqui, ixi, ó. Então, foi isso, assim, veio desse momento. Mas eu enxerguei isso mais aqui, né? Então, também, olha, foi interessante. Essa autossuficiência que a gente cria traz muita dificuldade da gente de ajuda, né? De ajuda difícil, né? Então, também chegar aqui com a nossa troca foi uma barreira que eu quebrei muito difícil, né? Porque eu não conquistar sozinha também me gerava uma frustração. É como se eu ainda dependesse de alguém. Então, aquela liberdade não combina com o pedido de ajuda, né? E a gente, na verdade, não é bem isso, né? É tudo muito ferro e fogo, né? Muito controle. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Somos interdependentes, né? Completamente. E como que você fala do seu trabalho hoje? Eu sei que é um processo aí de construção que está cada vez mais sendo integrado, né? Mas como que você fala dessa Ana artista hoje que está mais preocupada em fazer obras do que produtos, né? Que está muito mais preocupada em se expressar de forma autêntica, genuína, a dar voz às confusões internas, as não só confusões também, né? Mas também as coisas boas, as belezas internas que tem, né? Então, como que você fala do seu trabalho hoje, assim? Como que as pessoas conseguem acessar o seu trabalho hoje? Quais são as coisas que você tem feito? Hoje eu venho trabalhando essa coisa do tempo em mim. Então hoje eu tirei um pouco o imediatismo do meu trabalho e eu tô dando um tempo para ele ser gestado, né? Nesse exato momento, a minha troca com pessoas em lugar de trabalho, ela vem em lugar de remuneração. Ela vem através de aulas, oficinas, às vezes projetos, né? Que a gente faz aí com empresas. Mas ela vem nesse lugar. E o meu trabalho artístico, ele está em processo de gestação. Então, sábado agora vai ter até aqui um circuito em Ribeirão, que é de ateliês abertos. Eu vou participar. E o ateliê, ele é o fazer. Ele não é
exposição de um trabalho pronto, né? Aquilo ali faz sentido para mim e o convite, fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, porque é exatamente o que eu quero expressar sobre o meu trabalho agora. Ele está em processo de ateliê mesmo, né? Porque quando a gente pergunta no que você está trabalhando, a gente sempre quer ouvir uma coisa pronta. E ele não tá. O meu trabalho artístico não tá. O meu trabalho que está pronto é o meu trabalho da troca das aulas. Esse está pronto. De professora. E ele é dinâmico, eu aprendo todo dia com ele de professor. Então ele é maravilhoso e ele funciona. Ele já roda por si só, né? E o meu trabalho artístico, ele tá em gestação. E aí vem do meu fazer, né? Ele, que é um processo super lento, eu tenho que entender a minha ideia, eu preciso gerar um repertório para depois eu experimentar com as mãos. E aí depois é que a obra em si, eu ia falar produto, gente. Não é. A obra em si é criada, né? Então ele precisa desse tempo. Não adianta eu querer atropelar isso, né? Sim. E esse ateliê, como que vai funcionar pra gente conseguir te acessar ali? Então, ele vai ser na Ocra, Ocra Contemporânea, aqui em Ribeirão. E vai ser no sábado, dia 21, de 2h30 às 6h30. E eu vou estar lá junto com outros artistas, a gente vai estar nesse espaço e as pessoas vão ver o nosso processo de trabalho. As pessoas vão ver a gente trabalhando ali. Vão ver a gente fazendo, produzindo, criando e experimentando, né? Que eu acho que nesse processo artístico, o processo, a diferença entre o Ana em Quadros que começou e o que ele está se transformando é que ele começou como um trabalho que ele sempre, o que eu comecei a produzir, ele vai ser uma coisa que é aquilo ali que eu vou entregar. Então é no sentido de, eu comecei a fazer um produto, eu vou terminar aquele produto e eu vou entregar aquele produto. Aquilo ali a relação acaba ali naquele lugar, né? E esse trabalho artístico, ele me permite experimentar e errar o tempo inteiro. Porque ali é o meu processo genuíno mesmo. Então, a gente erra muito, né? A gente só não erra quando a gente não experimenta, né? Mas a gente não sai do lugar também. E a gente não sai. Então, o processo artístico, ele vem pra mim também nessa permissão. Então, assim, eu me permito errar. Eu me permito criar os meus processos, não apresentar o que eu fiz. Eu me permito guardar aquilo ali pra mim. Ninguém vai me pagar por aquilo ali. Aquilo ali é um projeto meu. Então, naquele momento que eu tô fazendo, se eu quiser apresentar, eu apresento. Senão, eu não apresento. É diferente de uma encomenda, né? Eu tenho que entregar. Tem a expectativa da pessoa. Nesse trabalho, não tem expectativa de ninguém, né? Isso é o processo acontecendo. Nem minha mesmo. Então hoje eu entendo que nem a expectativa nem é minha. Eu começo a fazer uma coisa, ela vira outra. Ou ela para, eu começo a fazer uma outra. E aí depois é que eu vou olhar pra ela e falar, olha, eu parei, porque outra coisa me atravessou e eu precisei tirar de mim uma outra questão, né? Eu comecei um projeto que é um projeto têxtil de bordados. E aí comecei, me engatei no projeto. E aí depois vieram essas situações climáticas para mim que são muito sérias e que me atingem pessoalmente, né, porque tenho muitos problemas respiratórios. Aquilo me atingiu de uma maneira que eu precisei parar o que eu estava fazendo antes. E aí eu comecei a criar coisas que são voltadas para esse tema dentro de mim. Então eu preciso elaborar. Ele não é um tema pronto. Eu preciso elaborar essas coisas. Então ele vem desse processo meu. A arte é muito um processo de gestão, né? O tempo todo, assim. E ele é um processo. Então nesse meu lugar da arte, nesse momento que eu tô agora, eu não tenho o objetivo de fazer essa arte para expor no museu, não, ainda não. O objetivo dele é o processo. E eu percebi que isso me traz tanto conforto que eu nunca produzi tanto na vida. Então, a paz para produzir, né?
Muito bom. É, rede social, Ana em Quadros. Ana em Quadros. Por enquanto, talvez mude, né? Não sei, mas por enquanto vai no que- hoje aqui está a Ana em Quadros. Queria que você falasse do tapete, para quem quiser ver ele, né? Eu vi ele esse final de semana lá no Sesc. Queria que você contasse um pouquinho desse processo e também divulgasse. Deitou nele? Eu deitei, muito gostosinho. Ficou lindo. Ficou legal, Ficou né? gigante. Gigante, é. Esse tapete foi um desafio enorme. Hoje ele está na biblioteca do Sesc. Ele foi feito para a Feira do Livro, né? A biblioteca do Sesc, ela fez uma homenagem para um autor e ilustrador que chama Odilon Moraes, que ele é autor do livro Pedro e Lua. É um livro belíssimo, muito poético, muito sutil, né? Porque ele fala de assuntos complexos e ele é infantil. É um livro todo em preto e branco, sim, né? E que é uma coisa diferente para criança, né? Então, para compor a ambientação desse espaço que foi feito para homenagem desse autor, que é um espaço lindíssimo, né, gente? O Sesc é um dos lugares onde eu dou oficina, porque é um dos lugares que eu de fato me conecto com o lugar, né? Então, eu recebi primeiro eles me sondaram, né? Porque eles estavam fazendo essa ambientação e era tudo plotado, né? Ou seja, é aquele adesivo nas paredes com as imagens do livro. E eles queriam trazer aconchego para aquele espaço, porque é um lugar infantil, então eles queriam um tapete para contação de história, né? Onde as pessoas pudessem ali sentar e ficar juntinhas, né? Naquele espaço. E aí eles me falaram, olha, vamos fazer, você consegue fazer um tapete pra gente em um mês e meio de 25 metros quadrados? Fazendo um recorte sobre isso tudo. A gente estava no processo da mentoria e a gente compartilhando sobre esse lugar, né? A Aninha trazendo esse lugar de eu quero fazer obras, eu quero me conectar cada vez mais com esse tempo de produzir, de criar e de tudo mais. E aí a vida vem, tá. E me traz proposta. Um projetão, assim, né? Tão maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo, né? E aí elas falaram, você consegue fazer um mês e meio? Aí eu na hora falei, não consigo não. Na verdade, eu não consigo não. Eu achava que eu não conseguia mesmo, né? Só que o que me fez criar esse tapete não foi a técnica. Eles queriam um tapete, eles não, né? Eram duas meninas. Elas queriam um tapete de macramê, especificamente, né? E fiquei lisonjeadíssima delas pensarem em mim, mas eu ficava com muito medo da entrega. Falei, gente, será que eu dou conta de fazer isso? Eu nunca fiz. E era algo novo também, né? O medo do novo, muito forte. Grande. Ele tem os desafios do próprio fazer, não só do criar, né? Porque fazer um pequenininho é uma coisa, você fazer um enorme, o macramê, ele né, para o povo entender um pouquinho, ele é uma técnica de nós. Então ele não tem agulha, assim, imageticamente falando, fica ali parecendo com um crochê, mas ele não tem agulha, ele é feito só com as mãos. E eu preciso de cordas gigantes para fazer um trabalho que tem 25 metros quadrados, né? Então tem toda uma questão da quantidade de material. Eu devo ter gastado em torno de 4.000 metros de corda para fazer esse tapete, né? Então, foi um processo gigante, foi um trabalho gigantesco e que me apavorou tanto de início que eu falei, não. Mas é um lugar que eu sou apaixonada e eu tinha vontade de fazer esse tapete. Eu falei, será que eu não consigo mesmo? Será que o meu não é pelo medo da entrega ou de fato pela dificuldade ou pela de limitação fazer real, isso? né? E aí eu me coloquei a pensar e falei, gente, eu dou conta sim. Eu vou fazer. Então foi um projeto lindo, ainda um desafio, porque o tempo era curto, né? Mas eu falei, não, eu vou fazer sim. Então eu vivi intensamente durante esse mês e meio, eu respirava esse tapete, né? Eu acordava e dormia com esse tapete. Porque além de criar,
esse tapete que foi uma homenagem para esse livro, então ele tem a forma da superfície da lua, então eu precisava criar nele essas crateras em forma de tapete, então tinha ali uma parte criativa, tinha uma parte da dificuldade de fazer, mas eu vivia aquilo ali sentindo, eu pensava todo dia que eu estava ali, eu falava, ai, quem me dera se todos os meus desafios fossem esse, né? De você estar fazendo um trabalho para um lugar que você se identifica, que vai ser um aconchego para crianças, né? Para pessoas que vão contar histórias para crianças, que vai estar dentro de uma biblioteca homenageando um trabalho que de fato eu admiro também, do autor. Então, quem me dera? E aí aquela oportunidade me deu uma força para fazer ele de uma maneira e até de eu entender melhor esse fazer meu na arte, né? E me vem muito a relação do tapete com o tempo também, Com o né? tempo, completamente. Porque na sua busca, para quem não entendeu até agora, a Aninha faz a mentoria comigo. E uma das maiores queixas que você trouxe, né, foi a questão da rotina, de entender como que você gerenciava o seu tempo, deixando tudo aquilo que você gosta de fazer, né? Não é, não quero mais a maternidade no lugar que estava, não, eu quero ter tempo de qualidade com a minha filha, com a minha família, com as coisas que eu gosto de fazer, mas como que eu insiro isso de forma saudável no meu trabalho? Como que o meu trabalho também pertence a esse lugar? É porque como eu cheguei num lugar de um burnout sem trabalhar fora, eu estava sempre sobrecarregada. Então a minha questão era, como é que agora eu vou inserir mais uma parte do meu trabalho num lugar que não tem espaço mais? E o tapete ele veio muito como esse processo, né? Porque como ele precisava de um tempo específico e curto para ser feito, você precisou demandar, o jogo virou, né? Da maior parte do seu dia ser para trabalho e o que sobrar você fazia o que era possível e necessário ali, né? Então ele te desafiou nesse lugar de você, calma, você quer entender como é ter um tempo para trabalho? Vamos aqui. Um tempo meio obrigada, né? É isso. Aqui não adianta você escapar. Porque eu tinha 1 mês e meio pra tecer 25 metros quadrados. Então, assim, eu acho que essa parte, mas mesmo quem não entende o que é o negócio, já começa a ter uma dimensão da coisa. Eu precisava tecer 25 metros quadrados em 1 mês e meio. Que é um tempo curtíssimo para um trabalho manual. E ainda assim, viver, né? Fazer outras coisas. Então, eu sempre tava com aquela coisa ali era sempre um questionamento. Poxa, eu tô sempre sobrecarregada, eu não consigo organizar minha rotina, colocar meu trabalho na minha rotina, porque eu tô sempre fazendo outra coisa, lavando roupa, comendo, não sei o que, menino, tá. Como é que eu vou inserir? Ah, você quer saber como é que você vai inserir? Só um minutinho, então. Eu vou te trazer um que não só você vai inserir, como você vai ter que inserir ele direitinho. Ele vai ocupar quase todo o seu tempo. Você vai ver que dá pra fazer. E aí dá, e deu. E aí parece que tem um lugar de experimentação da sua relação nova com o tempo no lugar de trabalho. E aí você sai dessa execução do tapete, entrega o tapete, um pouco mais integrada no seu tempo, né? No seu tempo de qual é o tempo que eu quero dedicar para o meu trabalho, qual é o tempo que eu preciso para fazer uma obra dessa de novo, né? A relação com o tempo se transforma a partir disso, né? Muito. E aí é isso, assim, como eu me dediquei, essa dedicação a esse trabalho, né, esse tapete, ela veio de forma muito intensa, mas ela também veio de forma muito organizada. No sentido de que eu fiz uma análise, eu já tinha, ele veio no momento em que a gente já estava trabalhando a minha consciência para esse olhar. Sim. Então eu consegui aproveitar também. Pra não precisar tomar consciência enquanto tá fazendo, né? Exato. Você já tomou a consciência antes e já tá trabalhando tudo isso, né? E eu tive como falar, olha, eu me dediquei para isso e também ele veio como uma oportunidade porque ele tinha um prazo definido. Sim. Porque não tinha como aquele prazo para fazer isso, ele não pode ser uma coisa recorrente, porque de fato foi intenso demais, né? Dá para ter mais um tempinho. Mas até para pensar nisso, né? Como ele era um prazo, mesmo a dedicação sendo intensa, não me gerou esse desconforto. Eu sabia que eu ia entregar ele naquela data, né? E olhar para aquele tempo foi muito importante para mim. Porque depois eu falei, poxa, se eu tivesse entregue aqui,
é possível inserir trabalho de outra forma na minha vida. Uhum. E hoje, como você considera que a sua relação com o tempo está, né? Como está? Ainda considero o tempo um mistério. O tempo, para mim, ele tem essa... Claro que hoje eu penso mais sobre ele, então eu vejo muitos aspectos no tempo que eu não via antes, né? Eu acho que eu era muito mais controlada pela falta de tempo que eu achava que existia, do que de fato eu alocava o meu tempo, eu organizava a minha vida com o tempo que tem, com o que, enfim, né? Então eu acho que hoje eu continuo achando o tempo misterioso, porque existem situações em que o tempo passa mais devagar e outras mais rápido. Existem as situações que não são explicadas sobre o tempo, né? O tempo ainda é mistério para mim, porque tem o tempo do relógio, Tem o tempo da vida. tem o fisiológico, tem tanta coisa que está relacionada ao tempo. Então eu acho que hoje eu dei mais facetas pro tempo. Vários eus, né? Dentro do tempo, sim. O tempo, ele não é, ele não tem um significado único para mim, assim, né? E hoje eu consigo aproveitar mais o tempo. Então a gente já conseguiu sair daquele estágio de sobrecarga, né? Para eu conseguir olhar para o tempo. Eu tô fazendo mais amizade com o tempo agora. Fazendo as pazes. A gente andou obrigado, mas agora a gente E se você fosse dar uma dica para uma pessoa que quer começar a fazer as pazes com o tempo, o que você diria para ela? Olhar para o desconforto, né? Eu acho que a única coisa que a gente consegue é olhar para o desconforto, né? Porque se não tá desconfortável, você não tem problema com o tempo, por exemplo, né? Nesse lugar do tempo. Mas eu acho que quando a gente olha para o desconforto, e se o desconforto tem a ver com sobrecarga, exaustão, ansiedade, né? Aí a gente tem que colocar também o tempo nessa análise, né? Porque a ansiedade, ela te traz um olhar para o futuro, uma coisa que não aconteceu, uma coisa imaginária. Quer dizer, você tem uma preocupação, você está aqui agora, mas você está preocupado com uma coisa que sequer aconteceu, você nem sabe se vai. E ainda tem as outras coisas, a sobrecarga mesmo. Então, como o tempo tem essas muitas facetas, acho que olhar para o desconforto pode ser uma boa Um bom caminho. Dica. E para finalizar, bate-bola, aquele momento apresentadora que eu gosto, que eu me realizo. Melhor que isso só se estivesse no GNT. GNT me chama. Ser artista para você é expressão. Ser autônoma para você é? Ser autônoma para mim é necessidade. O dinheiro para você é? Liberdade. Ser mãe? Ser mãe é emoção pura. Futuro? Não faço ideia. Passado? Ancestralidade. Presente? É tudo. Tudo. É aqui tudo. E agora, tudo. Tudo tá aqui. Ai, muito bom, muito boa prosa, muito boa conversa. A gente tem 1h20 de episódio, bastante tempo. Queria muito te agradecer pela presença aqui nesse podcast e também na mentoria, né? É uma honra muito grande para mim te atender. Você também está me ajudando a entender mais ainda desse meu lugar na mentoria, então me sinto muito grata por isso, me sinto muito grata de conseguir te levar para a vida também, né? Porque acho que as conexões que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo expandir também, levando isso para nossa vida, e para mim é algo que faz muito sentido. E queria muito te agradecer mesmo. Eu também. Só agradecer mesmo. Acho que tudo que a gente tem agora de tempo vem daqui. Fico feliz. E quem quiser acompanhar o trabalho da Aninha, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para vocês entrarem em contato. E a gente se vê na próxima semana. Beijo, beijo.